quê, Brenda? Pode começar. Pode falar, Brenda. Pode, é porque a gente fez o slide como ia ser online, aí pode apresentar aqui? Pode, claro, pô, ótimo. Beleza. Então, só para deixar registrado, hoje é dia 31 de março de 2026, estamos dando sequência ao nosso curso de Direito Financeiro e Tributário 2. Vamos lá. Com a apresentação, primeiro, do trabalho da Ana Vivian e da Brenda, e, em seguida, a gente já começa a falar sobre o princípio da legalidade. Então, o nosso é do princípio da legalidade, e a gente pegou uma ADI que foi ajuizada por uma confederação sindical. Ai, ele passa, tá passando. Foi ajuizada por uma confederação sindical. E qual o objeto dessa ADI? O objeto dele é o artigo 10 da Lei 10.666 de 2003. Essa lei ela vai versar sobre a aposentadoria especial, especificamente sobre o SAT no artigo 10. E o que é o SAT? O SAT nada mais é do que o seguro de acidente de trabalho, né? E esse seguro nada mais é do que uma contribuição social. E essa contribuição social, por ser uma contribuição social, ela é afetada uma finalidade. Qual é a finalidade dela? Pô, você vai arcar com os riscos do acidente de trabalho. Então, vai ser para benefícios de acidente de trabalho e para aposentadoria especial. E o que acontece? O SAT ele era previsto anteriormente na Lei da Seguridade Social. A gente até trouxe aqui na Lei da Seguridade Social, em que ele dispunha que o SAT ele podia ser de 1, 2 ou 3%, a depender do grau da atividade, de gravidade da atividade. Só que, posteriormente, foi feita a Lei 10.666, de 2003, em que essa lei ele falava, olha, na real, esse 1, 2 ou 3%, ele pode ser majorado em 100% ou reduzido em até 50%, a depender a depender de como vai ser o desempenho individual de cada empresa. Então, vamos supor que eu tenho uma empresa em que, ela não tem nenhuma palestra de incentivo ao trabalhador, a ver como são as questões de proteção, o IPI não é muito bom. Então, essa empresa, ela provavelmente vai ter um maior risco, então você pode ter majorado até 5%. Isso que era a questão levantada. Só que essa lei ela deixou à disposição do regulamento, ou seja, o executivo que iria dispor anualmente qual empresa poderia ter majorado 100% ou reduzido a 50%. E aí foi levantado nessa lei se isso violaria o princípio da legalidade, porque você estaria frente ao executivo, ele dispondo qual seria a alíquota do imposto para cada empresa. Mas, de acordo com o princípio da legalidade, só quem pode majorar ou instituir o imposto seria por lei, então seria o legislativo. Além disso, foram levantadas outras discussões. A função extrafiscal a gente ainda trouxe, porque foi falado na última aula, assim como não confisco, mas o extrafiscal foi o que nós achamos mais importante, porque ele fala, esse princípio ele estaria induzindo, o princípio não, né? No caso o SAT, ele estaria induzindo um comportamento ao empresário ou não, ou ele seria unicamente em questão de arrecadar ao órgão, né, o órgão previdenciário. Bom dia. Agora falando sobre as razões de decidir, como os ministros fundamentaram o voto deles nessa ADI, o relator, que foi o ministro Dias Toffoli, começou falando sobre a legalidade tributária. Ele partiu de uma premissa muito importante, trazendo precedentes do Supremo Tribunal Federal, para falar que a legalidade não pode ser interpretada de uma forma fechada, com uma tipicidade fechada, que é basicamente quando a lei vai determinar todos os critérios para incidir o tributo. Para o ministro, a corte teria superado esse entendimento e admitido agora uma certa tipicidade aberta. Então, uma certa interpretação, enfim, que a lei vai estabelecer alguns parâmetros para que a administração pública trabalhe dentro desses limites, enfim. Então, evocou esses precedentes para dizer que agora o STF tem entendido dessa forma quanto à legalidade. Então, para ele, o artigo 22, lá do inciso 2, quando eles estabelecem essas alíquotas de 1%, 2%, 3%, de acordo com o grau de risco da atividade econômica, ela não está ultrapassando essa legalidade tributária, está deixando essa margem para que o Poder Executivo trabalhe, que, segundo ele, inclusive, é até
um trabalho melhor que o executivo faz. Então, o executivo consegue determinar melhor esses conceitos técnicos, esses conceitos fáticos, como grau de risco, atividade preponderante, enfim. Então, ele vai falar que essa flexibilização da legalidade seria algo legítimo por envolver apenas esses dados técnicos, estatísticos, enfim. E vai falar que essa delegação não seria inconstitucional, porque existiria esses parâmetros de limites de máximo e mínimo previstos em lei para o executivo conseguir trabalhar. Então, o legislativo não perderia a sua competência. Outro ponto importante que ele vai trazer no voto dele é sobre essa questão extrafiscal. Então, para ele, essa questão de quem gera mais risco contribui mais, fala muito sobre essa finalidade da norma. Os outros ministros, os vogais, o Barroso e o Gilmar Mendes, vão acompanhar o relator Dias Toffoli nesse entendimento para falar que não existiria delegação indevida, porque todos os elementos essenciais para a regra da matriz de incidência tributária estariam previstos lá no artigo 22. Então, o regulamento feito pelo Executivo apenas iria complementar esses conceitos técnicos e fáticos, enfim, que, segundo ele, seriam até conceitos difíceis do legislador determinar previamente. Então, ele fala que essa diferenciação das alíquotas, inclusive, respeitaria a isonomia tributária. Ele vai falar, então, que o artigo 10, né, que é o objeto da ADI, não seria inconstitucional, porque traria, inclusive, esses parâmetros para o executivo conseguir trabalhar entre 50% e 100%. O Barroso vai também, o outro vogal, vai acompanhar integralmente. É interessante que eles até evocam o princípio do poluidor-pagador, que é quem polui mais paga mais. Aqui, quem gera mais risco para o trabalhador também contribuiria mais. E, em suma, por unanimidade, o STF julgou a ação improcedente, ele reconheceu a plena validade constitucional desse artigo 10, né, que foi declarado constitucional como esse mecanismo de flexibilização da legalidade tributária, e foi fixada a tese de repercussão geral, que seria constitucional essa delegação de competência por executivo para fixar esses critérios de gradação das alíquotas por ato infralegal nos termos do artigo 10 da lei. Foi basicamente isso que foi a decisão. Muito obrigada, gente. Rapidinho aqui. Obrigada, professor, pelo encaixe. Olha, foi muito bom, Brenda e Ana Vivian, porque é excelente o trabalho de vocês e vai me dar a oportunidade realmente de começar a falar do princípio da legalidade, já até partindo de algumas ideias que vocês trouxeram, né, e explicaram de forma super didática. Diga, Luísa. Oi, professor. Eu tinha falado também com a Daniela de fazer a apresentação hoje, e aí eu não sei se é melhor fazer hoje ou, enfim, no outro dia, mas... Então, Luísa, está prevista para hoje mesmo, né? A gente vai fazer, como está gravando, ainda que por um acaso eu não esteja no momento da apresentação, eu vou assistir depois, entendeu? Perfeito. Então, fica tranquila, a gente vai manter a apresentação de vocês. Combinado. Vocês me desculpem, tá, pessoal, esse imprevisto aí, mas vai dar tudo certo. Então, vamos lá. Bom, vamos falar desse princípio da legalidade tributária, então, que já foi antecipado pela Ana Vivian e pela Brenda, para que a gente possa, que é um dos princípios mais importantes do nosso direito tributário, e um dos mais antigos também, talvez seja, de fato, o mais antigo. E, primeiro, vou dizer o que ele significa de forma simples, e depois eu vou trazendo nuances mais sofisticadas em relação a esse princípio. Então, a primeira ideia é a mais básica de todas, né? Esse princípio, ele diz que não é possível aumentar ou instituir um tributo, senão em virtude de lei, tá? Então, apenas a lei pode instituir um tributo ou aumentar um tributo. E quando a gente fala em lei, a gente está se referindo em lei no sentido mais técnico possível, tá? Aquele ato do Poder Legislativo, que passa por fase de votação, antes de deliberação, de discussão, e é sancionado pelo Poder Executivo. Então, a regra geral é essa. Não pode ser criado um tributo ou aumentado um tributo, senão em virtude de lei, tá? Essa é a ideia básica do princípio da legalidade. Ou seja, é possível criar tributo por decreto? Não. É possível aumentar tributo por resolução? Não, só a lei. Tá? Essa é a ideia principal. Essa ideia, ela é uma ideia bastante antiga, tá?
se a gente for ver a origem histórica dela, alguns doutrinadores identificam, desde a Idade Média, tá, algumas menções ao princípio da legalidade, mas aquele evento mais marcante, e esse é indicado por todos os doutrinadores como realmente um momento histórico que fica patente a instituição do princípio da legalidade, é a situação que envolve a Magna Carta de 1215. Diga, Érico. Medida provisória pode Vou modificar? chegar lá, meu amigo. Vou chegar lá. Fica tranquilo. Vou falar. Fica tranquilo. Então, pessoal. Então, vamos lá. Primeira informação histórica, né? O que aconteceu lá em 1215? O que gerou essa assinatura, essa imposição da Magna Carta imposta pelos barões ingleses em relação ao rei João Sem Terra, né? Bom, o evento histórico é interessante. Ali, um pouco antes, a Inglaterra era governada por um rei que era considerado um rei muito bom, né? Historicamente, é um rei bastante valorizado, que era o Ricardo Coração de Leão, tá? Que era irmão desse João Sem Terra, né? João Sem Terra porque na sucessão entre os herdeiros, ali ele teria ficado com uma parte da Inglaterra que não seria tão valorizada na época. E aí, mas enfim, com a morte do rei Ricardo Coração de Leão, o rei João Sem Terra assume, e ele é retratado, somente na literatura, como um rei muito, muito ganancioso, muito cruel, tá? Não tenho assim estudo histórico suficiente para dizer se ele realmente era, mas para vocês terem uma ideia, esse João Sem Terra foi o inimigo do Robin Hood, né? Na história de Robin Hood, o rei vilão era esse mesmo João, que em 1215 os barões ingleses impuseram a Magna Carta. E na Magna Carta tinha um artigo, o artigo 12, que ele trazia o princípio da legalidade, numa redação bastante rudimentar, mas que estava presente. E vou fazer uma tradução livre, tá? Desse artigo 12, está em inglês antigo, mas a ideia é que nenhuma ajuda ou tributo seja imposto em nosso reino, exceto se aprovada pelo Conselho Comum de nosso reino. Entendeu? Essa é a regra. Então, nenhum tributo pode ser aprovado, salvo ser aprovado pelo Conselho Comum do nosso reino. O Conselho Comum era a Assembleia dos Barões, ali, era o parlamento da época, certo? E havia umas ressalvas, né? Salvo para o resgate de nossa pessoa, ou seja, para o resgate do rei, caso ele fosse sequestrado, que era muito comum naquela época, né? O armar cavaleiro, nosso primogênito. Então, para armar cavaleiro, era muito caro, tá? Os cavaleiros, eles eram um investimento muito alto. E para armar cavaleiro, o primogênito do rei, era dispensada a aprovação de tributo ali pelo parlamento, que era o conselho, a assembleia lá o conselho comum dos barões da época. Então, se poderia pedir essa ajuda sem amparo em lei, né? Para celebrar uma única vez o casamento de nossa primeira filha, sendo que, para esses casos, apenas uma ajuda razoável será exigida. Então, as exceções eram para o resgate do rei, armar cavaleiro o filho primogênito do rei e celebrar o casamento da primeira filha do rei. Para isso, não precisava de lei, tá? Eram as exceções ao princípio da legalidade. No resto das situações todas, era necessário passar pelo consentimento do Conselho Comum. Isso em 1215. Depois, pessoal, no século XVIII, já, quer dizer, muitos séculos depois, os colonos americanos, eles eram tributados pelo parlamento britânico, antes da independência americana,
e foi cunhada uma expressão em inglês, no taxation without representation. Né? Eles diziam, olha, não pode haver tributação sem que nós sejamos representados no parlamento britânico, certo? A gente tem que aprovar isso de alguma forma. Então, essa no taxation without representation é também uma expressão que traduz essa necessidade de que haja uma manifestação de vontade de quem está sendo tributado, expressa pelos seus parlamentares. Tudo bem? E por que que... Então, historicamente, a coisa foi se desenvolvendo dessa forma, e qual é o fundamento filosófico, né? Eu acho que já mencionei isso ou na turma de vocês ou na de tributos em espécie. O fundamento é que a atividade tributária, pessoal, a gente estudou na última aula a questão do confisco, né? A atividade tributária, ela, em muitos aspectos, ela se assemelha a um confisco, né? Na medida em que, eu falei na aula passada, que o confisco é a retirada de patrimônio do particular e a transferência desse patrimônio para os cofres públicos sem qualquer indenização. Foi isso que a gente falou, né? Então, se pensar bem, o tributo é muito parecido, né? Porque se retira um patrimônio, parte do patrimônio do particular, e se transfere aos cofres públicos sem também indenização. Tá? Por isso que o princípio do não confisco tem aqueles 4 parâmetros que vimos na aula passada, né, para que a tributação não tenha efeito confiscatório. Mas, de qualquer forma, é estranho isso, né? O Estado, ele vai e invade o seu patrimônio e retira a parcela do seu patrimônio e transfere de forma compulsória, sem qualquer manifestação de vontade da sua parte. Então, como talvez já tenha falado em sala de aula, o que faz com que essa atividade não se traduza numa violência é o fato de que, quando você, por meio de quem fala por você, o seu parlamentar, né? Falar, né? Por seu parlamentar, você vai e expressa no parlamento, por seu representante, dentro da nossa democracia, que tem esse aspecto de democracia indireta também, né? Você fala, eu admito que haja a retirada compulsória de até 1%, de até 2%, de até 27,5% do meu patrimônio em benefício dos cofres públicos. Eu entendo o meu dever fundamental de pagar tributos. Eu sei que sem essa contribuição, o Estado não pode subsistir. Sem essa contribuição, sem esse tributo, o Estado não pode garantir direitos e garantias fundamentais. Então, você autoriza por seus parlamentares. Isso acontece por meio de lei. Tá? Esse é o fundamento. É todo o fundamento que envolve o princípio da legalidade, fundamento filosófico da coisa. Tá? Então, o sujeito que será tributado, ele autoriza essa tributação. De que forma que ele autoriza? Por seus representantes, por quem tem a sua voz no parlamento. Tá? Então, essa é a ideia. Bom, o princípio da legalidade, pessoal, ele tem um caráter dúplice. Ele protege tanto a fazenda quanto o contribuinte. Tá? Em que medida ele protege o contribuinte? Bom, protege o contribuinte na medida que o contribuinte ele deve autorizar por seus parlamentares aquela tributação. Então, o tributo só pode ser instituído ou aumentado por lei. Agora, em que medida protege a fazenda pública? Protege, pessoal, porque também na Constituição existe previsão de que a concessão de benefícios fiscais, ou seja, redução da carga tributária, a concessão de isenções tributárias, a concessão de remissões, que significa o perdão de tributos, tudo isso também depende de lei. Tá? Então, a fazenda ela não pode perder a arrecadação senão em virtude de lei. Tá? Essa lei, pessoal, ela deve ser uma lei específica que trate ou daquele tributo
ou daquele benefício fiscal. Então, se, por exemplo, a União quiser conceder uma isenção de imposto de renda a pessoas que tenham autismo, certo? A concessão dessa isenção, ela deverá ser necessariamente em virtude de lei, e lei é específica. Lei específica é aquela que trata especificamente daquele benefício fiscal. Então, uma lei que trata da isenção para as pessoas com autismo. Ou então, é uma lei que trata daquele tributo. Ou seja, na legislação do imposto de renda, tem um artigo que trata de isenção para autistas. Isso que é lei específica. Tudo bem? Por que que é necessário que seja assim? E essa necessidade de lei específica não estava na redação originária da Constituição. Mas por que que foi introduzido isso por emenda constitucional? Tá? Estou me referindo ao artigo 150, parágrafo 6º da Constituição. Por quê? Porque era muito comum, no passado, os chamados jabutis ou contrabandos legislativos. Então, havia uma lei que tratava de um determinado assunto e que não tinha nada a ver com tributo, nada a ver com direito tributário, regulamentava uma profissão, por exemplo, e se metia nessa lei um artigo escondido do tipo assim: os autistas não deverão, não haverá incidência do artigo tal, da lei tal, sobre os autistas. Então, o que acontece? Ou, por exemplo, não haverá incidência, era uma lei que tratava do meio ambiente. Vamos dar, né, o exemplo. Uma lei que tratava do meio ambiente, né, da ecologia e tal, né? Então, artigo 79. Não incidirá o artigo tal da lei tal aos usineiros de cana do Nordeste. Então, quem votava acabava pensando que, poxa, ele estava ali não sendo beneficiado por alguma regra, e aquela exclusão dele estava relacionada, por exemplo, a uma exclusão de por exemplo, de um alvará automático, né, para o desempenho da sua atividade, ou seja, alguma coisa que tinha a ver com ecologia. Mas, na verdade, aquele artigo dizia respeito, por exemplo, a uma concessão de uma isenção de ICMS para os autistas, para os usineiros de cana, misturado na lei sobre ecologia. Entendeu? Esses são os contrabandos legislativos. São coisas que são colocadas discretamente nas leis e acaba que estavam sendo aprovadas diversas isenções, benefícios fiscais escondidos. Então, pessoal, foi inserida essa alteração na Constituição, determinando que seja lei específica. Tá? Esse artigo também diz o seguinte, que é necessário lei específica, sem prejuízo. Vamos ler o artigo 150, parágrafo 6º. Vou colocar aqui para vocês. Compartilhar para vocês aqui. Tá. Olha só. Qualquer subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão relativos a impostos, taxas ou contribuições, só pode ser concedida mediante lei específica, federal, estadual, municipal, que regule exclusivamente as matérias acima numeradas. Então, está tratando do benefício fiscal. Ou o correspondente tributo ou contribuição. Beleza? Está falando do tributo. Sem prejuízo do disposto no 155, parágrafo 2º, 12G. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o seguinte. Especificamente para o ICMS, que é aquele imposto estadual sobre circulação de mercadorias e serviços de transporte interestadual, intermunicipal e comunicações,
Especificamente para o ICMS, além da lei específica, é necessária uma outra providência, que é o chamado convênio no CONFAS, no Conselho de Política Fazendária. Tá? É isso que determina isso aqui. Tá? Esse artigo 155, parágrafo 2º, 12, vai dizer assim: cabe à lei complementar, G, disciplinar a forma que o ICMS terá benefícios fiscais. Tá? Vou trazer a Constituição daqui a pouquinho para vocês, para a gente ver junto a redação exata. E a forma que a lei complementar fez foi justamente determinar que haja um convênio nesse órgão, que é o CONFAS, que é um órgão que agrega todos os secretários estaduais de Fazenda de todos os estados da federação e mais o Distrito Federal. Ainda tem um representante da União. Então, por que isso é exigido para o ICMS, além da lei específica? Porque o ICMS é um tributo que ele é muito propenso à guerra fiscal. Então, por exemplo, quem está lá, por exemplo, a fábrica da, sei lá, BYD, a BYD quer montar outra fábrica no Brasil. Aí começam os estados na tentativa de atrair essa fábrica, né? Dizer, a BYD, se vier aqui para o meu estado, eu vou ficar 30 anos sem te cobrar ICMS. Aí o outro, olha, mas se vier para mim, eu vou ficar 50 anos sem te cobrar ICMS. Aí o outro, se vier, eu vou ficar 70 anos. Então perceba que às vezes, pessoal, e por um estado ficar sem cobrar ICMS e se vincular por tanto tempo, é uma coisa que é uma guerra meio fratricida entre os estados federativos, tá? Acaba que, poxa, você tira a arrecadação de um estado com o objetivo de gerar empregos, para, sei lá, ter ali aquela infraestrutura e tal, mas isso muitas vezes é uma arrecadação que vai fazer falta e acaba que desvia daquela opção natural da empresa de escolher, por exemplo, um estado perto de uma usina hidrelétrica que gera mais energia. Entendeu? Isso é o que a gente chama de violação à neutralidade tributária. Você, por meio de incentivos fiscais, você vai influenciando decisões que não seriam as decisões mais naturais para aquele empresário. Tá? É um aspecto da neutralidade, que viola essa neutralidade. E aí, por conta dessa confusão toda e de muita coisa que aconteceu ao longo da história, por exemplo, aqui na Avenida Brasil, a gente tinha uma série de empresas que fomentavam o movimento na Avenida Brasil. Em razão de guerra fiscal, essas empresas todas foram para outros estados. Isso fez com que aquela área se tornasse uma área um pouco abandonada, galpões abandonados, uma área que se tornou até meio violenta, certo? Então, pessoal, o Constituinte determinou que, para que haja uma isenção de ICMS, também é necessário que haja um acordo entre os secretários de Fazenda, que é o tal do convênio no âmbito do CONFAS. Pode ser que eles digam, desse jeito não dá, mas assim, uma alíquota menor, com menos tempo de isenção, tudo bem. Tá legal? Então, é necessário o convênio no âmbito do CONFAS para o ICMS. Tudo bem? Então, bom, ainda em relação a esse assunto, gente, quando houve aquela lei das microempresas e empresas de pequeno porte, a famosa lei complementar 123, foram introduzidos alguns benefícios fiscais em relação a essa lei. Tá? E o que acontece? Vou tirar aqui. Bom, foram concedidos alguns benefícios fiscais para as microempresas e empresas de pequeno porte. Então, houve uma ADI que questionou que essa concessão de benefícios fiscais foi dado por lei, tudo bem, mas não era uma lei específica, que a lei das microempresas, lei complementar 123, ela não trata nem especificamente do benefício fiscal, nem especificamente do tributo.
Ela trata de muitos outros aspectos que envolvem as leis das microempresas, tá? E aí o Supremo, pessoal, ele entendeu que, no voto do Joaquim Barbosa, que, nesse caso específico, a lei era constitucional. Ela poderia ser considerada, de certa forma, uma lei específica. Porque o grande objetivo de se exigir uma lei específica é fazer com que não haja o contrabando legislativo. E aí houve a demonstração nos autos do processo de que houve um intenso debate parlamentar sobre a concessão ou não desses benefícios fiscais para as microempresas. Então, não é que passou despercebido. Então, no voto do Joaquim Barbosa, na ADI 4033, decidiu-se pela constitucionalidade dessa lei das microempresas, que, embora não tratasse especificamente do tributo ou do benefício fiscal, era uma lei que os parlamentares debateram exaustivamente sobre esses benefícios fiscais, então ela foi considerada constitucional pelo Supremo. Tudo bem? Então, vou ler aqui um pedacinho da ementa para vocês. Rejeitada a alegação de violação à reserva de lei específica para dispor sobre a isenção, artigo 150, parágrafo 6º da Constituição, uma vez que a pertinência temática entre o benefício fiscal e a instituição de regime diferenciado de tributação. Ademais, ficou comprovado que o Congresso Nacional não ignorou a existência da norma de isenção durante o processo legislativo. Beleza? Então, essa é uma informação relevante, uma jurisprudência importante. Bom, agora, voltando ao que o Érico tinha me perguntado um pouco antes. O princípio da legalidade, então, exige que haja lei para instituição ou majoração de tributos. Isso faz com que decretos, resoluções, portarias não sejam aptas para instituir ou majorar tributos. Tá? Bom, mas pode haver instituição de tributos por medida provisória? Tá? Bom, a medida provisória, a gente sabe que ela tem força de lei, né? E a Constituição, eu vou aqui compartilhar com você a Constituição agora. A Constituição, ela expressamente, ela previu a possibilidade de instituição de tributo por medida provisória, em caso de urgência, né, aqueles pressupostos da medida provisória, né, de relevância e urgência. Tá? Só que a Constituição, ela deu com uma mão e tirou com a outra. Tá? Porque ela diz assim, é possível, sim, a instituição de tributo por medida provisória. A gente vai ler daqui a pouco o artigo 62. Só que essa lei, para produzir efeitos, ela deverá ser, essa medida provisória, para poder produzir efeitos, ela deverá ser convertida em lei antes do dia 1º de janeiro do ano seguinte. Tá? Então, ele meio que dá com uma mão e tira com a outra. Então, ela permite a instituição de tributos por medida provisória, mas ela insiste na necessidade de conversão em lei. Tá? Vamos ler aqui, vamos ver junto esse dispositivo. Ó. Em caso de relevância e urgência, o presidente da República poderá adotar medidas provisórias com força de lei, devendo submetê-las de imediato ao Congresso Nacional. Tá? É o caput. Aí que tem, pessoal, olha só. Aqui, ó. Parágrafo 2º. Medida provisória que implique instituição ou majoração de impostos, exceto os previstos nesses artigos, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte se houver sido convertido em lei até o último dia daquele em que foi editada. Ou seja, se for editada uma medida provisória hoje, a regra geral é que ela só vai poder produzir efeitos a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, se ela for convertida ainda em lei ainda em 2026.
Tudo bem? Então, é meio que assim, dá com uma mão e tira com a outra. Certo? Então, tem esse aspecto aqui. Tá? Giovana, diga. Professor, então seria exceção ao princípio da noventena? Não. Não seria. A noventena é aplicada, Giovana, a gente vai ver isso. Mas ela conta os 90 dias da adoção da medida provisória, e não da conversão em lei. Entendi. Então, às vezes é um macete, tá? É que a galera não viu noventena aqui ainda. Mas o que acontece? Às vezes, para contar mais rápido os 90 dias, se adota a medida provisória, já começa a contar os 90 dias. Aí, quando se converte em lei, já passaram alguns diazinhos. Tá legal? Bom, gente, beleza? Então pode, tá? Essa lei que é exigível para a instituição, majoração de tributos, em regra, é lei ordinária. Tudo bem? Regra geral é que é lei ordinária. Mas existem 7 exceções de tributos que só podem ser instituídos por lei complementar. 7 exceções. Primeira exceção. Vamos ver aqui rapidinho juntos. Primeira exceção, pessoal. O imposto sobre grandes fortunas. Está no 153(7) da Constituição. Imposto sobre grandes fortunas. Tá? Ele exige lei complementar para a sua instituição. Esse artigo que eu estou projetando aqui para vocês. Ó. Compete à União instituir imposto sobre grandes fortunas nos termos de lei complementar. Segunda exceção. Esse imposto do inciso 8, que é o imposto sobre produção, extração, comercialização, importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou meio ambiente, nos termos de lei complementar. Esse imposto aqui, gente, é chamado de imposto seletivo, tá? É o IS. Ele surgiu com a emenda constitucional 132, que foi a reforma tributária. É o IS. Segunda exceção. Terceira exceção. A União, ela pode instituir uns impostos residuais, ou seja, uns impostos que não estão previstos ainda na Constituição. Mas esse imposto, ele não pode ter fato gerador, ou seja, não pode ser assim, sobre a propriedade urbana, sobre a propriedade rural, sobre circulação de mercadorias. O legislador tem que ter criatividade para pensar em outro fato gerador, diferente dos previstos na Constituição. E esse imposto residual, a União poderá instituir, mediante lei complementar, impostos não previstos no artigo anterior, desde que sejam não cumulativos e não tenha fato gerador ou base de cálculo próprio dos crimes discriminados nessa Constituição. Ou seja, pode instituir impostos residuais, que são fatos geradores diferentes do que já existem, por isso que são residuais, mas deve ser por lei complementar. Tá? Terceira exceção. Quarta exceção. Artigo 148 da Constituição, são os empréstimos compulsórios. 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Então, empréstimo compulsório só pode ser instituído por lei complementar. Tudo bem? Quinta exceção é o famoso IBS, Imposto de Bens e Serviços, que foi trazido pela reforma tributária. Lei complementar instituirá impostos sobre bens e serviços, de competência compartilhada entre Estados. 156A da Constituição. Tá? A reforma também, pessoal, ela criou uma nova contribuição, que é uma irmã siamesa do IBS, que se chama CBS, é uma contribuição federal. E aqui no 165, inciso 195 da Constituição, inciso 5, né, está aqui. O CBS, Contribuição de Bens e Serviços, ela só pode ser instituída nos termos de lei complementar. Mais uma exceção. Sexta, né? E, finalmente, pessoal, entre essas contribuições especiais para a Seguridade Social,
Tem algumas que estão previstas na Constituição, são essas que estão aqui no 195, tá? No inciso 1, 2, 3, etc. Tá? Mas tem algumas que podem ser eventualmente criadas pelo legislador, que são residuais, contribuições residuais para o custeio da Seguridade Social. E elas estão previstas no 195, parágrafo 4º da Constituição. Diz assim: a lei poderá instituir outras fontes destinadas a garantir a manutenção ou extensão da Seguridade Social, obedecido o disposto no artigo 154.1. Ou seja, ela remete ao 154.1, que é do imposto residual, que exige lei complementar para a instituição do imposto residual. Então, as contribuições residuais para a Seguridade Social, elas também exigem lei complementar por conta dessa remissão aqui ao 154.1. Certo? Bom, última coisa que eu vou falar para vocês, antes de dar a palavra para o Pedro, é o seguinte, pessoal. O princípio da legalidade, ele tem algumas mitigações, tá? Não são exceções. Fala, Lucas. Professor, o efeito prático de se facultar a legislação de imposto por meio de medida provisória seria só a condensação do trâmite no Congresso Nacional, né, por meio da comissão mista, porque sim, o resto tudo seria igual à lei, né? Não teria nem implementação efetiva. Na prática é isso, tá? Mas esse assunto que eu vou falar agora, ele adiciona um ingrediente, tá? Que é o seguinte: o princípio da legalidade, ele tem algumas situações, assim, que a gente diz que são mitigações ao princípio da legalidade, tá? Que são as seguintes: para instituir tributos, sempre será necessário lei, tá? Lei ou medida provisória, que tem força de lei. Agora, para aumentar tributos, em algumas situações, a Constituição permite que a lei que instituiu o tributo faça um range, ele faça ali um parâmetro de alíquota máxima e alíquota mínima daquele tributo, e que o Poder Executivo, por ato do Poder Executivo, ele pode aumentar ou reduzir essas alíquotas dentro dos limites que a lei estabeleceu, tá? Isso é muito necessário, pessoal, para os tributos extrafiscais, os impostos extrafiscais. São aqueles que, às vezes, eles servem para induzir um comportamento, e muitas vezes a Fazenda tem que induzir rapidamente um comportamento rapidamente, certo? Então, por exemplo, está uma crise de abastecimento de trigo no Brasil. O preço está muito caro porque os exportadores estão exportando o trigo para o exterior e vendendo pouco no mercado interno. É urgente aumentar a alíquota do imposto de exportação, porque senão isso pode gerar uma inflação, pode gerar um problema grave de abastecimento. Não dá para esperar o Congresso se reunir, fazer reuniões em comissões e debater, tá? Então, o Poder Executivo pode aumentar a alíquota do imposto de exportação dentro dos limites estabelecidos em lei por ato do próprio Poder Executivo. Outro exemplo: os carros chineses estão chegando no Brasil a um preço muito competitivo e está quebrando a indústria nacional. Então, é urgente aumentar a alíquota do imposto de importação para que se tornem mais caros esses carros e assim a gente consiga ter a indústria nacional preservada. Então, o artigo 153 da Constituição, parágrafo 1º, vai dizer... Opa, desculpe, pessoal. Perdão. 153, parágrafo 1º. Diz assim: é facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados no 1, 2, 4 e 5 desse artigo, que são justamente o imposto de importação, o imposto de exportação, o imposto sobre produtos industrializados e o imposto sobre operação de crédito, câmbio, seguro, relativos a títulos e valores imobiliários, que é o IOF. Tá? Então, esses 4 impostos, eles são exceção, que são mitigação ao princípio da legalidade.
tá? E além deles, pessoal, existem mais, pelo menos mais dois. Vou pegar aqui minha cola. Um é o ICMS combustível. Só um instantinho. Depois a gente tem muito assunto ainda para tratar, que não vai dar tempo de falar agora, tá? Mas depois eu vou retomar. Tá. Desculpa. Vamos lá. O ICMS combustível, anotem aí a remissão ao 155, parágrafo 4º, inciso 4 da Constituição. 155, parágrafo 4º, inciso 4º, inciso D. 155, parágrafo 4º, desculpe, perdão. 155, parágrafo 4º, inciso 4. E o 177, parágrafo 4º, 1B, que é a CID combustível, que também não se submete à legalidade do que se refere a aumento e diminuição de alíquotas. Tudo bem? Meus amigos, eu vou retomar daqui, tá legal? Tem que correr lá, Reginaldo. Me desculpe não te ouvir a tua dúvida. Eu tenho que estar 10 horas em outro prédio. Então, eu vou ter que correr muito, tá? Para chegar lá que eu vou ser o cara que vou assinar o negócio. E tem solenidade e tal. Eu vou dar a palavra agora para o Pedro. Pedro, você está aí, né? Cadê o Pedro? Estou aqui. Beleza. Então, vou dar a palavra para o Pedro. Pedro, de repente, tenta responder essa dúvida do Reginaldo, caso você saiba responder. Se você tiver algo para falar de princípio da legalidade, além daquilo que eu já falei, pode falar com o pessoal, tudo bem? Tipicidade aberta, tipicidade fechada, se você quiser mencionar isso. Se não quiser, não tem problema, não. O mais importante é você falar dos princípios da reforma, tá legal? E aí depois eu vou retomar a aula da onde eu parei aqui com o pessoal na quinta-feira, certo? Meus amigos, me perdoem de sair um pouquinho mais cedo, e vou ficar no celular aqui no mudo. Se eu conseguir entrar no final da aula, eu vou entrar, tá? Um abraço aí para vocês. Com a palavra, Pedro. Ai. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou me apresentar aqui rapidamente. Eu acho que ninguém aqui deve me conhecer, né? Eu sou ex-aluno da UF. Eu fui monitor do Lorega em 2022, ponto 1 e ponto 2. Eu me formei no final de 2022. E eu sou um cara próximo assim, do Lorega. Eu acho que ele confia em mim para tentar ajudar ele aí em algumas situações. E ele mandou mensagem para mim ontem, mais ou menos 5h30 da tarde, perguntou se eu poderia estar aqui com vocês hoje para trazer alguns princípios aí da reforma tributária. Mas antes de começar a falar disso, eu queria saber a dúvida do Reginaldo, talvez eu possa responder. E se vocês quiserem fazer alguma pergunta também, podem fazer uma pergunta qualquer. Oi, Pedro. Na verdade, não era nenhuma dúvida, é porque eu perdi na hora que o professor estava falando sobre a questão do IBS, né? Do artigo 156A, e depois ele comentou sobre o IBS que está previsto lá na Seguridade, né, da Previdência. E daí eu fiquei em dúvida se era se era uma especificação a mais ou se na realidade foi só uma inclusão do artigo desse inciso de bens e serviços, mas que seria o mesmo, né, previsto nesse IBS, né? Que aqui no 195, que fala da Seguridade Social, ele comentou, né, no inciso 5º, sobre bens e serviços nos termos de lei complementar. E daí ele foi incluído pela emenda de 2023, né? Era só se nesse caso tem que ter uma especificação que vai para... quer dizer, só foi colocado dessa maneira em razão de ser um imposto que vai ser criado e vai ser destinado especificamente à Previdência. Era essa a dúvida, né? Assim, eu
Peço perdão, eu não consegui entender bem sua dúvida, mas assim, a reforma ela trouxe tanto o IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços, e também o CBS, que é o que você está se referindo. Acho que o senhor mencionou IBS, mas seria CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. São basicamente tributos, como o próprio professor mencionou, siameses, e que eles vão ter a mesma base de cálculo, mesmo fato gerador, mesma alíquota, basicamente, só vão ser destinados a situações diferentes. Por ser uma contribuição para custeio da Seguridade Social, a CBS é uma contribuição que tem uma receita afetada a uma destinação, que é a Seguridade Social. O IBS é diferente. Por ser imposto, em regra, não tem a sua arrecadação afetada. Então, pode ser usado para qualquer fim. Não sei se era mais ou menos isso. Não, beleza, era isso mesmo. Eu achei que fosse só uma subclassificação do IBS. Não, é uma outra coisa, tá? É um tributo de competência federal, entendeu? Veio para substituir duas contribuições, que é PIS e COFINS, mas são irmãos gêmeos, mas são irmãos, né? São pessoas diferentes, entendeu? Tá, beleza. Obrigado. Beleza? Deixa eu só perguntar uma coisa para vocês. Acho que duas duplas vão apresentar o trabalho hoje, né? Acho que uma já apresentou. Uma já apresentou? Acho, né? Deixa eu ver, quando eu cheguei, estava uma apresentando, né? Beleza. Então, vou tentar terminar até 10h45. E não vai ser, não. Vai ser eu sozinha mesmo. Beleza. Então, vou tentar terminar até 10h45. Perfeito. Eu poderia falar também de legalidade estrita e legalidade aberta, que eu acho que é mais interessante, né? É mais importante e mais interessante. Mas eu vou focar aqui nos princípios que ele me passou e qualquer coisa vocês me interrompam, tá? Ele me pediu para tratar dos princípios... Pode falar, Érico. Só dar uma palhinha o que seria essa legalidade aberta, legalidade estrita. Eu vou falar rápido, só para, tipo assim, não tomar... Se sobrar, eu aprofundo no final, mas... Quando a gente pensa na regra matriz de incidência tributária, não sei se ele mencionou alguma coisa com vocês sobre isso, mas, digamos assim, são os elementos que compõem a obrigação tributária. Então, nós temos o elemento espacial, material, temporal, o subjetivo e o qualitativo. O que eu estou querendo dizer? Quando você pensa num tributo, por exemplo, o imposto sobre a propriedade de veículos automotores, você tem um critério material, que seria ser proprietário de veículo automotor, o critério espacial, que seria ser proprietário no estado do Rio de Janeiro, o critério temporal seria ser proprietário no dia 1º de janeiro, que é geralmente o critério que se adota, e você tem um consequente. Se você é proprietário de veículo automotor 1º de janeiro no estado do Rio de Janeiro, você vai ter um consequente, que é o critério subjetivo, que é do contribuinte, né, do sujeito passivo dessa isenção, e também do qualitativo, que é a alíquota e a base de cálculo. Só que qual é a questão? A diferença entre legalidade aberta ou fechada é que na legalidade fechada há um entendimento de que todos esses elementos da regra matriz de incidência tributária devem estar previstos em lei. Okay? Todos devem estar previstos em lei. E há o entendimento da legalidade aberta, que é um entendimento, em muitas oportunidades, adotado pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, na PIS e COFINS, na ART, que é uma taxa, se alguém for engenheiro aí, por acaso, vai saber que a ART é uma taxa de anotação de responsabilidade técnica. O que acontece? Na legalidade aberta, alguns desses elementos da regra matriz de incidência tributária não precisam estar previstos em lei. Essa é a discussão. Então, por exemplo, o STF entendeu que a legalidade adotada pelo texto constitucional não é estrita ou fechada. Ela admite certa flexibilização. Então, alguns desses elementos, geralmente é um elemento da alíquota ou até mesmo da base de cálculo, ele pode estar previsto em ato normativo infralegal, desde que, claro, a lei traga balizas para que isso seja determinado. Por exemplo, em relação à base de cálculo, eu poderia trazer um tema repetitivo do STJ em relação à planta genérica de valores, né? Se alguém trabalha com IPTU, vai saber que a base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvel. Como é que a gente calculou isso? Por meio da planta genérica de valores. Só pensa no seguinte, você tem lá a planta genérica de valores do município do Rio de Janeiro. E aí você, em um determinado momento, você tem lá todas as ruas, certinho, tudo sistematizado. Só que pensa no seguinte, uma determinada rua foi criada
com novos imóveis por meio de um loteamento, ou então uma área que era rural passou a ser urbana, ou seja, deixa de pagar ITR e passa a pagar IPTU. Então, nesse caso, você não tem uma atualização imediata da planta genérica de valores. Então, o STJ entendeu que, em determinados casos, não violaria a legalidade se a base de cálculo desses novos imóveis, digamos assim, fossem previstos em ato normativo infralegal, entendeu? Legalidade estrita e legalidade aberta é basicamente isso. Entendeu? Entendeu mesmo? Depois vocês vão ver um pouco de regra matriz de ciência tributária, que é bem legal. Apesar do nome um pouco assustador, é bem legal. Mas então, ele pediu para eu falar com vocês hoje sobre os princípios do artigo 145, parágrafo 3º, beleza? Esse parágrafo 3º do artigo 145, ele foi inserido no texto da Constituição Federal por meio da emenda, né, da emenda 132 de 2023, que é a nossa querida reforma tributária. Ali foram... Primeira coisa, assim, algo que o Lorega já falou com vocês, mas vocês têm que ter sempre em mente. Os princípios, eles servem basicamente para trazer uma racionalidade, para informar o sistema jurídico, né? Você traz certos valores que vão permear as normas do nosso ordenamento. Então, o que acontece? Alguns princípios foram previstos nesse artigo 145, parágrafo 3º, são 5, tá? Que é a simplicidade, a transparência, a justiça tributária, a cooperação e a defesa do meio ambiente. Desses 5, eu destacaria que 2 ou 3 são mais interessantes, tá? Que é a simplicidade, defesa do meio ambiente e talvez um pouco de justiça fiscal. Mas eu vou começar falando aqui sobre simplicidade, pode ser? Vocês acharam um artigo aí? Alguém já leu alguma coisa sobre? Porque são princípios que foram inseridos pela reforma, né? Que é de final de 2023. Então, não tem muita coisa escrita, não tem jurisprudência sobre o assunto, mas vou tentar desenrolar aqui alguma coisa com vocês. Primeira coisa, a reforma tributária, ela teve como um vetor axiológico, de certa maneira, a simplicidade. Eu acho que vocês já devem ter visto isso em algum lugar. O nosso sistema tributário era muito complexo. Ainda continua, mas certamente, pelo menos na minha humilde opinião, ele foi, de certa forma, simplificado. Então, por exemplo, vou dar alguns exemplos, né? Nós vamos ter menos tributos no nosso ordenamento jurídico, ou seja, a gente vai deixar de ter o ISS e o ICMS, vai ter somente um imposto, que é o IBS, vocês já devem ter visto, o Imposto de Competência Compartilhada. Por exemplo, na esfera federal, a gente vai deixar de ter a PIS e a COFINS e vai ter um CBS, que também de 2 tributos, virá um só. Esses 2 tributos, a IBS e a CBS, eles têm a mesma base de cálculo, o mesmo fato gerador, as mesmas hipóteses de não incidência, tanto as imunidades quanto as incidências puras. Então, de certa forma, o sistema tributário ele foi simplificado. Além de vários outros assuntos que eu poderia trazer aqui. Por exemplo, as alíquotas são uniformes, né? E vocês têm que tentar pensar na simplicidade como uma facilitação do cumprimento das obrigações acessórias. Olha só, antes da reforma, a tributação do consumo no Brasil era feita pelo ISS, na esfera municipal, pelo ICMS, na esfera estadual, e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados, o IPI, na esfera federal. Então, são leis distintas, regulamentos distintos. Nós temos mais de 5.500 municípios no Brasil, nós temos mais de, no caso, 26 estados, mais o Distrito Federal, prevendo regras sobre ICMS. Então, assim, era um sistema complexo. Então, eu acho que a simplicidade está muito relacionada com essa racionalização do nosso sistema tributário. Então, por exemplo, eu anotei aqui um negócio bem interessante. Olha só, de acordo com um relatório feito pelo Banco Mundial, eu acho que o nome do relatório é Doing Business, as empresas brasileiras, em 2019, gastaram 1.958 horas para cumprir a legislação tributária. Enquanto nos países da OCDE, a média anual foi de aproximadamente 160 horas. Ou seja, isso mostra que a complexidade do arcabouço tributário brasileiro estava muito além do aceitável. E, gente, qual é o problema de ter um sistema tributário complexo? São vários. Primeiro, do ponto de vista do sujeito passivo, seja ele contribuinte ou responsável,
acaba gerando um custo de conformação. A doutrina usa esse termo, custo de conformação. É você contratar, digamos assim, advogados, você contratar... esqueci o nome do profissional, que não é economista. Contador? Isso, contador. Eu estava pensando em outra coisa. Mas é você contratar uma série de profissionais para você atender às regras tributárias, né? Então, isso gera um custo, que a doutrina chama de custo de conformação. E no Brasil, esse custo de conformação era elevadíssimo. E outra coisa, todo custo na prestação de um serviço ou na entrega de um bem, ele é repassado pelo contribuinte. Então, de certa forma, tem esse impacto também. Outro impacto de um sistema tributário que seja complexo é justamente ele propicia os crimes contra a ordem tributária, né? Ou seja, em determinadas situações é melhor você ser um devedor ou até mesmo ser um agente aí que frauda, de certa forma, o sistema tributário, porque ele é complexo, é difícil de entender. Talvez vocês aí que gostem de penal, eu lembro que eu fiz o meu TCC disso, já não sou um cara que estuda muito penal, mas as hipóteses de extinção da punibilidade, elas não estão previstas no rol taxativo, lá do artigo 107 do Código Penal. Existem várias no ordenamento jurídico. E uma delas, que é muito estudada, é justamente a extinção da punibilidade nos crimes contra a ordem tributária, que você pode pagar todo o valor devido e você extingue a punibilidade. Claro, você vai pagar multa moratória, multa de ofício, mas, de certa forma, também há quem entenda que isso propicia também o descumprimento das obrigações. Então, acho que o princípio da simplicidade está muito relacionado a isso. Você gerar uma racionalização do sistema tributário, diminuindo o custo de conformação, você trazendo tributos que são siameses, basicamente. É muito mais fácil de entender, pelo menos na teoria, o sistema tributário atual do que o anterior, né? Não só do ponto de vista da redução da quantidade de tributos, mas, por exemplo, o comitê gestor ele vai regular o IBS e o CBS, né? Terá uma regulamentação única. Pode perguntar. Isso é uma pergunta mais de curiosidade em relação a sistemas de informática, considerando a tributação com esses novos parâmetros, seria mais prático, mais simples, eficiente e rápido utilizá-los? Eu não entendi. Sistemas de informática? Como assim? Porque as empresas utilizam sistemas para calcular a tributação, para fazer a contabilidade tributária, né? E com essa simplificação, esses sistemas eles já estão parametrizados e seria mais fácil e eficiente utilizá-los? Você tem alguma informação a respeito disso? Então, o principal alvo, digamos assim, o objeto da reforma tributária é justamente o IBS e o CBS, que a gente ainda não está cobrando efetivamente esses tributos. A gente tem a alíquota teste, né, que começou a ser cobrada em 1º de janeiro, mas assim, a gente ainda não sabe como que vai ser a reforma na prática, né? A gente ainda está num período de teste ali, mas em relação a outros tributos, acho que esse princípio ele realmente afetou mais a tributação do consumo em relação a esses dois novos tributos. Mas, assim, eu não consigo te responder. O Rodrigo quer falar alguma coisa. Pode falar, obviamente. Então, Érico, complementando o que o Pedro falou, tem a história do split payment, né? Existe uma expectativa de que realmente melhore muito a questão da simplificação, sistemas de informática e tudo, e que quando você pague ao fornecedor, imediatamente o dinheiro já seja dividido para municípios, estados, a União, em relação ao CBS. Então, existe uma expectativa, sim, de uma simplificação. Mas a gente é muito bom de fazer sistemas, tá? O Brasil, é bom de fazer sistemas de informática em relação à tributação. E o split payment é uma grande promessa, tá? A Constituição determina a lei complementar em base, e está havendo muito investimento nisso que provavelmente vai simplificar, tá? Vou dar uma sumida aqui, pessoal, agora, porque vai começar, tá bom? Um abraço Obrigado a todos. vocês Daqui a dois pouco. aí. Valeu. Érico, se você quiser ver depois, o split payment ele tem previsão no texto da Constituição e ele foi regulamentado pela reforma, tá? No artigo 214. Mas é basicamente isso que ele falou. É algo bem diferente, porque você, por exemplo, eu compro um produto na Amazon,
Eu compro um produto na Amazon e, claro, que no valor que eu pago já está embutido o valor do tributo. E esse tributo, ele nem transita, pelo menos essa é a promessa, ele nem vai mais transitar pelo, digamos assim, pelo bolso do lojista, entendeu? Ele já vai direto para os entes responsáveis por aquele tributo. É uma grande promessa aí de você evitar. Isso, de certa forma, é negativo também, né? Porque lojista, no geral, depende de capital de giro. Mas, enfim, acho que a reforma não pensou muito em todas as nuances. Mas vamos continuar para o segundo tributo, tá? Eu queria falar com vocês do princípio da defesa do meio ambiente, que é o último previsto no parágrafo 3º, que, para mim, ele é bem interessante também, né? O princípio da defesa do meio ambiente, ele já está previsto lá no artigo 170 do texto constitucional, só que como um princípio geral da ordem econômica, né, que traz lá a defesa do meio ambiente como um vetor que orienta a ordem econômica no Brasil, né? Obviamente, a livre iniciativa, ela deve ser ponderada com a preservação do meio ambiente, por óbvio, né? O artigo 225 vai trazer ali o meio ambiente como direito fundamental, um direito difuso. Mas o mais legal desse princípio é que ele veio acompanhado com várias medidas da reforma. Pelo menos é o que eu mais consigo enxergar, medidas apresentadas pela reforma. Por exemplo, talvez vocês já tenham visto isso, mas o IPVA, antes, em relação às alíquotas do IPVA, ele podia ter uma alíquota que se alterava em razão do tipo do automóvel e da sua utilização. Só que foram acrescentados mais duas hipóteses para a diferenciação da alíquota, e uma delas é justamente o impacto ambiental. Ou seja, você pode ter uma alíquota que vai variar conforme o impacto ambiental daquele automóvel. Outra coisa, que já existia em alguns estados, né, que a gente chamava de ICMS verde. O que era o ICMS verde? Não sei se vocês vão lembrar, mas talvez não, mas faz sentido que vocês não lembrem. O ICMS, ele tinha uma repartição de receita com o município, certo? E 65% dessa receita era pré-determinada pelo texto da Constituição. E os outros 35% ficava a cargo do Estado, de como ele iria repartir com os municípios, sendo que 10% deveria ter relação com critérios de educação. Mas onde é que eu quero chegar? Existia uma certa discricionariedade para os estados definir critérios para a repartição de uma parte desse ICMS arrecadado, beleza? E alguns estados, por exemplo, o estado de Goiás, eu sei disso porque eu fiz o concurso lá, então eu li a Constituição, né? Ele adotava uma divisão, de uma repartição de parte dessa receita do ICMS de acordo com critérios de preservação ambiental. Ou seja, os municípios que, enfim, se adequassem aos critérios previstos em lei lá de preservação ambiental, receberiam mais receita do ICMS arrecadado pelo Estado, entendeu? Além da alíquota do IPVA, que pode variar conforme o impacto ambiental. E por que eu falei de ICMS verde? O IBS, ele também, obviamente, ele vai ser repartido com os municípios. E se vocês abrirem aí o artigo 158, parágrafo 2º, inciso 3, vocês vão ver aqui, ó, as parcelas da receita pertencentes aos municípios, mencionados no inciso 4, a linha B, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Aí o inciso 3 bota ali, ó, 5% com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser a lei estadual. Ou seja, de certa forma, a reforma ela incorporou isso no texto da Constituição, né? Trazendo aí, para mim, um claro desdobramento desse princípio da defesa do meio ambiente, como o princípio que informa o sistema tributário nacional. E tem outros, né? Por exemplo, o Rodrigo falou hoje mais cedo do imposto seletivo, né? O imposto seletivo, ele meio que é um imposto novo, ele veio para fazer mais ou menos o papel que o IPI fazia. Tá? O IPI não vai ser extinto, mas ele vai fazer um papel totalmente diferente atualmente. O IPI é um imposto extrafiscal. O imposto seletivo, ou o imposto do pecado, talvez vocês conheçam assim, ele também é um imposto extrafiscal. E se vocês observarem, o fato gerador dele é o seguinte, artigo 153, inciso 8. Produção, extração, comercialização e importação. De quê? De bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente. Ou seja,
O imposto seletivo, ele vai incidir naquelas hipóteses de comercialização, produção, extração de produtos e serviços nocivos ao meio ambiente. Então, também, para mim, um claro desdobramento do princípio da defesa do meio ambiente. Beleza? Sempre lembrando, né? Como eu falei no início, os princípios eles vão informar o sistema tributário, eles vão trazer uma certa aplicação, valores, critérios que devem ser atingidos pelo sistema tributário como um todo. Alguém tem alguma dúvida até o momento? Todo mundo conseguiu entender mais ou menos até agora? É porque, diferente dos outros princípios, né, o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, eles são princípios, mas, por vezes, ao meu ver, eles se comportam como regra. Então, é fácil de você visualizar a aplicação do princípio da anterioridade. Você vai olhar, analisar, poxa, o princípio da anterioridade, da anterioridade geral, prevê que, para aquele princípio ser cobrado ou ser instituído, deve ser somente no próximo exercício financeiro. Então, se eu instituo um tributo, no dia 30 de dezembro, beleza, a partir do dia 1º de janeiro, se ele for uma exceção ao princípio da anterioridade, ele poderá ser cobrado. Então, é fácil de ver, porque, por vezes, ele se comporta como regra, né? Assim como o princípio da legalidade. Poxa, eu preciso de lei para instituir ou para majorar tributo. É claro que, no âmbito do direito tributário, esses princípios têm 737 exceções, né? Mas eu acho que são princípios mais fáceis de serem estudados. Mas vamos continuar. Além da simplicidade e da defesa do meio ambiente, eu queria falar com vocês do princípio da justiça tributária. O Lourega, ele com certeza falou com vocês, quando ele começou a falar de princípios, os princípios constitucionais tributários, que, ora, eles vão privilegiar, vão densificar a segurança jurídica, e, ora, eles vão privilegiar, densificar a justiça fiscal. Ele não usou mais ou menos essa expressão com vocês? Usou, né? Então, de certa forma, isso já era implícito no nosso ordenamento, pelo menos ao meu ver, e certamente na visão do professor. Mas, atualmente, a justiça tributária ela foi prevista de forma explícita no nosso ordenamento, ali no parágrafo 3º, e algumas implicações, né? Claro, no que consiste o princípio da justiça tributária? É você ter uma equidade na distribuição de riquezas. Por exemplo, o direito tributário ele evoluiu muito ao longo do tempo. Então, o direito tributário hoje ele não é só visto como um meio para angariar recursos públicos, né? Claro, esses recursos públicos são importantes para, de certa forma, o Estado ele cumprir ou materializar os direitos previstos no texto constitucional, principalmente os direitos sociais, né? Você não tem um SUS sem tributação, você não tem segurança pública sem tributação, você não tem direitos e entidades que possam cumprir esses direitos fundamentais sem recursos. E, atualmente, no Estado Democrático de Direito, a tributação é o principal meio de arrecadação de recursos públicos, beleza? Só que esse não é o único papel do direito tributário atualmente, ou da tributação, né? A tributação também é um meio de você reduzir desigualdade, entendeu? Então, por exemplo, algumas novidades bem interessantes da reforma tributária são duas que talvez o Lourega tenha falado, que é o cashback e também eu esqueci qual o outro agora, daqui a pouco eu lembro. Mas em relação... O split payment? Não, eu acho que o split payment não vai ter uma... Já lembrei. Da Cesta Nacional de Alimentos. O que eu quero dizer? Em relação à Cesta Nacional de Alimentos, ela tem previsão lá no texto da emenda mesmo, acho que o artigo 8º. Se alguém puder colar no chat, ficaria bom. Mas o que acontece? Como forma de você garantir um direito social à alimentação, a reforma ela se preocupou em desonerar determinados alimentos que serão previstos nessa... Nem sei se já foi regulado, eu acho que foi regulamentado, tá? Mas é porque foi regulamentado em janeiro agora, eu estava fazendo prova, então não deu para parar para ver. Mas a ideia é justamente você desonerar alimentos básicos de consumo da população brasileira, com o intuito de você trazer uma justiça fiscal, justamente para o Brasil. Então, você deixa de só angariar recursos, mas também promover o fim da desigualdade, né? Por exemplo,
além da cesta básica, a gente pode falar do cashback. Talvez vocês já tenham visto o cashback. O cashback é, para algumas pessoas físicas de baixa renda, ela poderá ter um retorno do tributo embutido naquele determinado serviço ou naquele determinado bem, com o intuito justamente você privilegiar um sistema tributário regressivo. Eu acho que esse princípio está relacionado com isso. O que é um sistema tributário regressivo? Vocês com certeza já viram isso na TV, ou já viram algum político falar alguma coisa sobre isso. O que acontece? Quando você tem um sistema tributário regressivo, você, de certa forma, você tributa mais aquele que tem menos renda do que aquele que tem mais. Eu vou exemplificar, vocês vão entender de forma bem simples. Pensa no quilo de feijão. Você vai no mercado. Vamos supor que o quilo de feijão esteja R$15. Beleza? Eu sei que não é 15, mas vamos supor que ele esteja R$15. Se eu tiver uma renda de um salário mínimo, eu vou pagar o mesmo tributo que talvez a Giovana, que ganhasse R$1 milhão, vai pagar. Porque não faz diferença. Para fins de comprar o feijão, não faz diferença no valor da renda daquela pessoa. Entendeu? Ou seja, vamos supor que nesses R$15 seja R$5 de tributo embutido. Eu paguei R$5, só que minha renda é um salário mínimo. A Giovana pagou 5 também, só que a renda dela é de 1 milhão. Então você vê como no sistema tributário regressivo, você tem uma proporcionalidade nas alíquotas e você acaba onerando mais proporcionalmente quem tem menos. Então a ideia também da reforma tributária é você trazer um sistema tributário progressivo, que é um sistema que ele vai variar conforme a renda. Mas qual é o problema? A tributação no Brasil ela é muito focada no consumo e dificulta você criar um sistema tributário progressivo com base na tributação em consumo. Na Europa, por exemplo, a tributação é mais focada na renda. Se vocês forem ver aí, por exemplo, a tributação de renda na França, em Portugal, você vai ver que as alíquotas máximas é muito mais alta que aqui no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Mas você vai onerar quem ganha mais. Entendeu? Só que aqui no Brasil é muito complicado, porque a nossa tributação, a nossa arrecadação, ela é essencialmente com base na tributação. Beleza? Mas eu acho que o princípio da justiça tributária está muito relacionado com isso também. Com trazer um sistema regressivo, com o cashback, com a cesta nacional de alimentos, entre outros assuntos. Beleza? Faltam 2 princípios, que seria o princípio... alguém tem alguma dúvida? Pode falar, Lucas. Bom dia. Você sabe dizer se já teve algum treinador que opinou acerca dessa questão da justiça tributária como uma espécie de institucionalização da prevalência em relação à segurança jurídica em matéria tributária? Ou se ninguém fez essa crítica até agora? Eu não entendi. Tipo assim, prevalecer a justiça tributária em detrimento da segurança jurídica? Isso. Então, eu acho que, assim, eu não acho que a justiça tributária ela vai se sobrepor à segurança jurídica. Eu acho que em determinados princípios, esse é o valor buscado, como, por exemplo, o princípio da legalidade, o princípio da anterioridade, e em outros princípios, o princípio da capacidade contributiva, o foco é justamente a justiça tributária. Por exemplo, no princípio da capacidade contributiva, você, em certa forma, você vai trazer elementos do sujeito, do contribuinte, por exemplo, o imposto de renda. Você vai trazer elementos subjetivos daquele contribuinte para você aumentar ou não a tributação dele. Então, por exemplo, um cara que gasta com saúde, que gasta com educação, ou que tem dependente, entendeu? O princípio da capacidade contributiva, ele vai, de certa forma, ali, em determinada situação, gerar esqueci o nome agora. A devolução, não é devolução o nome, né? Mas, ele vai ver que aquele cara que ganha menos, ele precisa ter uma devolução de parte daquele valor. Mas, se eu entendi bem sua pergunta, eu acho que não é que um valor se sobrepõe ao outro. É que em determinadas situações, um princípio ele vai valorar mais a segurança jurídica, em outras situações, a justiça fiscal. Consigo entender? Eu respondi essa questão ou não, né? Respondeu em parte, né? Mas eu tinha lido, mas aí não era nem um fórum especializado, uma crítica nesse sentido, né? De que... Mas já tem tempo isso.
de que a reforma, ela, de certa forma, ela daria mais aso à transformação por meio do judiciário de demandas no setor tributário. E eu fiquei com aquela informação suspensa, né, até porque eu ainda não tenho subsídio para discernir em torno daquilo. Mas, normalmente, inclusive você falando hoje, o professor, sempre olham para o aspecto social, né, da justiça tributária, né? Porque é o primeiro ponto que nos chega à cognição, mas também tem esse outro aspecto, né, de servir como baliza para afastar a segurança jurídica, né? Assim, por exemplo, é claro que quando a gente pensa em justiça tributária, quando a gente pensa em cashback, quando a gente pensa em cesta nacional, por exemplo, o imposto de renda também mudou as alíquotas para o ano que vem, né? Acho que a base de cálculo e a alíquota foram modificadas. É claro que você vai ter uma galera, um grupo de pessoas que são desoneradas, só que, assim, se alguém está pagando menos, alguém vai ter que pagar mais, entendeu? Mas isso, de certa forma, é feito com segurança jurídica, é feito com uma previsão, né? Previsão em lei, há um período de, enfim, princípio da anterioridade, né? Mas, assim, certamente vai ter alguém que critica, né? Principalmente, entendo assim, que políticos mais liberais, né? Vão criticar essa política de justiça fiscal. Mas eu não sei se bem, assim, eu particularmente não conheço nenhum doutrinador que tenha abordado esse tema no momento. Beleza? Vamos para os dois últimos princípios, depois eu posso falar um pouco de legalidade, tem apresentação também, tem outro princípio. Mas em relação, esses dois princípios são... Pode falar, Luiz. Ô Pedro, você se incomodaria de eu fazer uma apresentação que vai ser super rápida antes? Porque eu vou ter que sair pegar ônibus e vai ficar horrível. Beleza, você quer apresentar agora então? Sim, é só falando mesmo, então não vai nem... Não Você vai vou apresentar usar alguma coisa? Vou falar só. Tá bom. Vai lá, pode ir então. Desculpa, tá? Não, mas, basicamente, a minha apresentação, ela é... Alice, eu já tô no ônibus. É uma coisa terrível. Você tá vindo de Maricá? Não, né? Não, eu tô indo pro tá. trabalho. Enfim, basicamente, o caso que eu encontrei, como você bem disse, como são os princípios da reforma tributária, é bem escasso ainda de jurisprudência. Então, eu fiquei procurando algum caso, pelo menos, minimamente interessante para falar a respeito. E aí eu encontrei o ARESP 1890077, do Piauí, que se tratava de um caso que versava da atuação do Estado do Piauí. Ele basicamente continuava a exigir o ICMS, como você mesmo disse que não é mais exigido por conta da aglutinação, né, do imposto com... Posso fazer um ponto? O ICMS ele ainda é cobrado, tá, gente? O ICMS ele só vai ser extinto em 2032. Ah, perfeito, mas ele era cobrado sobre mercadorias que transitavam pelo território, e não as mercadorias do território em si. E quem não pagava, eles retinham os bens e veículos, no caso, quando identificava a irregularidade documental do ICMS. E aí, basicamente, a empresa ela impetrou um mandado de segurança para afastar essa exigência, e o Tribunal de Origem entendeu que as mercadorias elas não tinham relação jurídica tributária com o Estado do Piauí, porque elas apenas transitavam por ele. E no caso, a atuação do estatal ela configurava uma limitação indevida de tráfico de bem, querendo, no caso, ferindo o princípio da liberdade de tráfico, que é o artigo 150, inciso 5º da Constituição Federal. Como é muito recente, enfim, a decisão do STJ ela acabou sendo uma decisão monocrática. O recurso não foi conhecido por uma questão processual, né, de acordo com a súmula 126 do STJ 284 do STF. Basicamente, o ministro Humberto Martins ele proferiu a decisão monocrática, entendendo que o recurso especial não podia ser conhecido, uma vez que o acórdão recorrido no caso, né, do mandado de segurança, a decisão
decisão recorrida no mandado de segurança, estava fundamentada também em matéria constitucional autônoma. Então, especialmente no princípio da liberdade de tráfico, como eu havia dito. Então, como ela não foi impugnada por meio de recurso extraordinário, que é correspondente para julgar casos de questões constitucional, ele manteve, assim, o reconhecimento que a exigência do ICMS sobre as mercadorias em trânsito configurava uma restrição indevida à circulação de bens do território nacional. Basicamente isso, super rápido, porque realmente não tinha tantas decisões, e acho que essa é uma decisão mais abrangente que fala bastante sobre o princípio da legalidade e os princípios constitucionais no direito tributário. Tá ótimo. Você acabou até abordando um princípio que eu vou falar no final ali, que é o da... Sempre esqueço. Liberdade de tráfico. Se der mole, fala liberdade de tráfico, mas é liberdade de tráfego. É de tráfego, né? Tráfico acho que ainda não. Não, ainda não. Mas tá bom, obrigado aí. Depois você coloca aí, se puder, o número do recurso, para a gente poder dar uma olhada. Coloca assim, vou colocar no Classroom. Beleza. Vou continuar aqui então. Alguém tem alguma pergunta para a colega? Eu vou continuar. Eu vou falar agora do princípio da transparência, pode ser? Então, o princípio da transparência, ele é um dos princípios que estão ali previstos também no parágrafo 3º, mas para alguns doutrinadores ele já estava de forma ao menos implícita no texto da Constituição, ou até mesmo explícita, né? Por exemplo, o artigo 150, parágrafo 5º da Constituição prevê o seguinte: a lei determinará medidas para que os consumidores sejam esclarecidos acerca dos impostos que incidam sobre mercadorias e serviços. Ou seja, de certa forma, o princípio da transparência e também esse artigo 150, parágrafo 5º, ele está totalmente relacionado com o direito à informação, né? Direito à informação, que é um direito fundamental, previsto no artigo 5º, em um dos incisos, agora não vou lembrar, acho que é o inciso 10, inciso 9, mas ele está totalmente relacionado com isso. Se não me engano, essa lei, né, do parágrafo 5º, ela foi devidamente regulamentada, né? E atualmente ela, por exemplo, quando a gente, não sei se alguém já fez isso, né? Quando você pega uma nota fiscal, em tese você consegue mais ou menos ter noção do quanto de tributo você está pagando naquele bem ou naquele determinado serviço. O princípio da transparência está bem relacionado com isso, né? Claro que a transparência, ela tem relação não só com o conhecimento, com a possibilidade também de você questionar, seja a tributação, entender que aquela tributação possa ser confiscatória, ou entender, questionar mesmo o poder público do ponto de vista do princípio democrático, né? Esse princípio é um pouco complicado porque ele realmente não tem, assim, muito o que falar, né? Mas tentem lembrar disso, né? Fazer essa remissão ao artigo 150, parágrafo 5º, que já trazia, de certa forma, o princípio de transparência no âmbito tributário. Lembrar que está relacionado justamente com direito à informação, que é um direito fundamental, uma democracia participativa. E é isso, você ter não só noção da carga tributária incidente sobre aquele bem e serviço, mas possibilidade de questionar também, né? Mas vou passar por um último, que é a cooperação, que também é um complicado, mas o princípio da cooperação, ele está ali também previsto no parágrafo 3º do artigo 145, como todos os demais, e ele é um princípio que eu acho, assim, que talvez o Lorega possa até comentar com vocês, mas também é algo muito novo. Ali no início de janeiro, eles promulgaram uma lei que foi a lei do Código de Contribuinte, beleza? E esse Código de Contribuintes, ele prevê diversos elementos e institutos ali que, para mim, se relacionam diretamente com esse princípio da cooperação. Então, por exemplo, eu vou abrir aqui e ler para vocês algo rapidamente. Claro, o princípio da cooperação ele tem que ser analisado em duas vertentes. Tanto a cooperação entre o sujeito passivo, né, o contribuinte, o responsável e o fisco, né? A gente tenta, de certa forma, superar aquela visão
mais, não é punitiva, né? Mas hierarquizada no sistema tributário, ou seja, há uma cooperação ali entre o sujeito passivo e o sujeito ativo, no caso, a gente vai cobrar. E, por exemplo, se vocês abrirem a Lei Complementar 225, vocês vão ver, por exemplo, artigo 3º, logo de cara, normas fundamentais da relação tributária. Aí vem o inciso 13, considerar o grau de cooperação do contribuinte e os fatores que influenciam a capacidade de cumprir regularmente suas obrigações. Por exemplo, na seção 1, lá no artigo 19, foi criado o Programa de Conformidade Cooperativa Fiscal, que é o CONFIA, né? CONFIA é um programa de conformidade tributária de adesão voluntária que visa incentivar o cumprimento das obrigações tributárias e aduaneiras por meio da construção de relacionamento cooperativo entre a Receita Federal e os contribuintes. Ou seja, acho que é essa nova forma de enxergar também o sistema tributário, né? Numa perspectiva de cooperação entre o fisco e o sujeito passivo. Mas a cooperação, ela também pode ser analisada na vertente de cooperação entre as administrações tributárias. E isso já tem previsão no próprio texto da Constituição, que lá no artigo 37, acho que é no inciso 23, deixa eu ver aqui um minutinho. Aqui, ó. Artigo 37, inciso 22. As administrações tributárias da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos municípios, atividades essenciais ao funcionamento do Estado, exercida por servidores de carreira específicas, terão recursos prioritários para a realização de suas atividades e atuarão de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de cadastros e de informações fiscais na forma da lei do convênio. Eu acho que, de certa forma, essa cooperação entre os entes federativos já existia, né? Certamente o município do Rio de Janeiro e outros municípios vão ali firmar convênios com a Receita Federal para, enfim, adquirir informações a respeito de um determinado contribuinte, né? Para fins, por exemplo, de uma possível indicação de um bem à penhora. Às vezes o cara declara na declaração lá do imposto de renda que ele é proprietário de um imóvel, que ele é proprietário de um automóvel. Então, de certa forma, essa cooperação entre os entes. Como eu falei, gente, esses dois últimos tributos, eles são muito sem aplicação ainda. Eu acho que o da cooperação ele vai ser cada vez mais apreciado e analisado em razão do Código de Contribuintes. Mas em relação a esses princípios, era isso que eu tinha para trazer para vocês hoje. Eu não sei se alguém tem alguma dúvida, se alguém quer fazer algum comentário. Pode fazer qualquer pergunta, não tem problema. Ninguém tem nenhuma pergunta? Todo mundo conseguiu aí enxergar, né? Justiça tributária, pensar num sistema tributário regressivo, pensar na cesta básica, no cashback, na simplicidade. O Rodrigo falou do cashback. Eu falei, por exemplo, de como o nosso sistema tributário realmente, do ponto de vista do número de tributos, do ponto de vista do fato gerador, da base de cálculo, das obrigações acessórias, foi, de certa forma, simplificado. É claro que a gente vai ver como é que isso vai desenrolar nos próximos anos, né? E também o da defesa do meio ambiente, que para mim é um dos mais legais, né? Tem o exemplo do IPVA, que vocês podem falar, do IBS, a repartição do IBS em relação a critérios de preservação ambiental. Tem outros também, por exemplo, o ITCMD, se eu não me engano, tem uma hipótese de imunidade para fins de doação para instituições de preservação ambiental. Enfim, em relação a esses princípios, era isso que eu tinha para trazer. Vocês querem que... O Lourega já falou com vocês sobre o princípio da liberdade de tráfego? Não? Porque isso é bem chatinho, não queria falar sobre isso, não. Eu posso falar de legalidade, depois eu deixo para ele falar de liberdade de tráfego. Eu não sei se vocês têm alguma dúvida sobre o princípio da legalidade. O princípio da anterioridade também. Vocês podem perguntar. Eu posso tentar responder. Pedro, quando o professor estava comentando sobre a legalidade, ele falou ainda sobre naquelas 6 exceções, né, que em relação à lei ordinária e à exigência da lei complementar, né, ele estava falando sobre o imposto sobre grandes fortunas, imposto seletivo, residual e tal. E daí eu fiquei numa dúvida, porque no parágrafo 4º do artigo 195, que fala sobre possibilidade, né, de contribuições residuais em relação à Previdência Social,
Deixa eu até abrir aqui também para... deixa eu ver. Ele falou que era uma questão de lei complementar, né? E Sim. eu fiquei em dúvida. Deixa eu já sei qual é a sua dúvida. Porque eu pensei se era uma interpretação... porque ele fala só, a lei poderá instituir outras fontes destinadas, né? Não fala especificamente lei complementar, né? Se era uma interpretação... E eu realmente perdi. Eu estava anotando as coisas, mas estava... Daí na hora que eu acho que quando ele comentou, eu perdi isso. Não, a sua interpretação foi boa, né? Geralmente não. Eu não me lembro de nenhuma exceção. Quando a Constituição fala lei, só usa o termo lei, é lei ordinária. Uhum. Quando a Constituição quer que seja alguma temática seja regulada por lei complementar, ela prevê o termo lei complementar. Só que você tem que ver a parte final desse artigo, que ela fala assim, obedecido o disposto no artigo 154, inciso 1. O artigo 154, inciso 1 é o que traz o imposto residual. O imposto residual tem todos os regramentos dele ali, está expressamente previsto que ele deve ser regulado por meio de lei complementar. Beleza, entendeu? Então. É por isso que tem que ser por lei complementar. Beleza, então, obrigado. De certa forma, eu falei ali de legalidade estrita, ele deve voltar a falar com vocês, mas lembrem disso, né? Legalidade aberta ou fechada, diz respeito à previsão ou não de todos os elementos da regra matriz de incidência tributária em ato normativo primário, né? Há várias exceções, tem vários temas de repercussão geral do Supremo, PIS e COFINS, se vocês quiserem eu colo ali no chat, ART, que é uma taxa, própria base de cálculo que eu falei também da PGV, né, da planta genérica de valores. Vocês têm mais alguma dúvida no princípio da legalidade, anterioridade? Porque esse princípio também é bem chatinho e bem curto, o princípio da liberdade de tráfego. Vocês podem aproveitar aí, perguntar, curiosidade, alguma pergunta aí. Você vai colar as exceções da legalidade no chat ou vai no Clécio? Eu não entendi direito. Não, em relação à tipicidade aberta e fechada, tem vários temas de repercussão geral do STF. Eu posso colar depois para vocês no Classroom, entendeu? Show. Eu tenho todos anotados no meu caderno lá. Mas, enfim, então eu vou falar do princípio da liberdade de tráfego, beleza? Deixa eu só achar que esse princípio é tão sem graça. Aqui. No artigo 150, né, onde estão previstos vários dos princípios, o artigo 150, inciso 5, prevê o seguinte. Primeiro, né, o caput ele fala que, sem prejuízo de outras garantias, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 5. Estabelecer limitações ao tráfico de pessoas ou bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, ressalvadas a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Esse artigo tem uma discussão aí que até hoje não consigo engolir, né? Que é justamente a questão do pedágio, né? O que acontece? Pensa no seguinte, se eu falo assim, Érico, você pode vir para a faculdade com qualquer roupa, exceto camisa social branca. Ou seja, se eu escrevo essa frase, você entende que camisa social é uma espécie do gênero roupa, certo? E quando a gente lê o inciso 5, ele fala assim, ressalvada a cobrança de pedágio, e antes ele utiliza tributo, há vozes na doutrina que entendem que, ao menos na ideia do legislador, do constituinte, o pedágio era para ter forma de tributo. Mas certamente vocês já viram no início do nosso semestre que os tributos, nós temos 5 espécies atualmente, né? Um entendimento do STF, que é a pentapartite. Imposto, taxa, contribuições de melhoria, as contribuições especiais e o empréstimo compulsório, né? Então, essa discussão de qual é a natureza jurídica... Pode falar, Giovana. Que eu estou lendo um manual que, inclusive, abordou essa diferença da doutrina. Aí o raciocínio era que, se a via fosse conservada pelo poder público, o pedágio seria um pedágio-taxa.
E aí, se a via fosse por concessão, aí seria um pedágio tarifa, realmente não teria nada a ver. Mas isso não sustenta na jurisprudência, né? Porque eles realmente não consideram pedágio como taxa. Não, exatamente. Eu também já vi essa discussão aí. Você está lendo qual manual? É do Alexandre Maza. Eu não conheço ele, mas como foi tá. um bem recente, ele cita outros doutrinadores, tipo o Lobo Torres, aí tá sendo bom. Não, eu tenho até anotado aqui no meu coisa, mas é algo que eu não sei porque eu gravei, que é algo completamente inútil. Mas o STF apreciou isso na ADI 800, que é a leading case do Rio Grande do Sul, né? E entendeu que, nesse caso, teria natureza de preço público. Né? Mas só que é complicado, porque, por exemplo, aqui há a previsão de tributos interestaduais ou intermunicipais. Aí tinha discussão, por exemplo, talvez até o Rodrigo saiba melhor do que eu. Saiba não, ele com certeza sabe melhor que eu. Mas eu não lembro se já chegou a ser definido pelo STF. Mas não sei se alguém é de Cachoeira de Macacu aqui. Mas eu acho que em Cachoeira de Macacu você tem um pedágio que atravessa o município. E você não tem uma outra via para passar por ali. Então, o cara que mora em Cachoeira de Macacu, ele obrigatoriamente tem que passar por aquele pedágio. Então, há essa discussão se isso não seria de certa forma, uma violação a essa limitação de tráfego de pessoas e bens, entendeu? Eu não lembro se isso já chegou no STF, se não me engano, tem uma liminar aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, entendendo que as pessoas na cidade não deveriam pagar, mas não sei em relação ao mérito. Mas essa seria, digamos assim, uma exceção a esse princípio. Eu não diria que é uma exceção, porque o pedágio não tem natureza tributária, então não poderia ser uma exceção a um princípio de natureza tributária. E também esse princípio se relaciona com a questão do ICMS, né? O ICMS é um imposto que está relacionado muito com a comercialização de bens, e por vezes você comercializa um bem do estado do Rio de Janeiro para São Paulo. Então, de certa forma, há uma exceção também a essa vedação de circulação de bens e serviços. Você deve, evidentemente, pagar o tributo, né? Aí tem outra discussão que eu acho que é um pouco complicada para abordar agora com vocês, que é do ICMS de FAO, né? Que é o ICMS de diferença de alíquota, que uma parte da tributação fica com o ente de origem, outra parte fica com o ente de destino, quando for o consumidor final, mas eu acho que não é um assunto para ser abordado nesse momento. Mas fala aí, Rodrigo, você quer falar alguma coisa com certeza, né? Então, em relação a esse caso que você falou, de Cachoeira de Macacu, se o pessoal quiser anotar, ele é AC 1289. AC 1289, relator Eros Grau. Tá? Eu tenho aqui só a decisão liminar dela, em que fala da decisão, tinha uma decisão que concedeu antecipação de tutela contra o órgão requerente, proibiu a cobrança de pedágio de todos os moradores que transitem dentro de Cachoeira de Macacu, sem prever, no entanto, qualquer forma de compensação concessionária da rodovia. É certo que a medida implica a redução de receitas requerentes, fato que, em tese, pode afetar o equilíbrio econômico e financeiro do contrato. Esse desequilíbrio pode levar ao comprometimento da prestação do serviço, prejudicando os vários municípios que dependem do sistema viário, objeto do contrato de concessão. Já deve ter sido julgado esse caso, tá? Eu só não tenho anotação aqui do resultado do julgamento, tá legal? Mas foi deferida uma liminar para determinar a subida do recurso extraordinário, mas depois eu fico devendo para vocês o resultado, tudo bem? E teve um outro caso também, no município de Palhoça, Santa Catarina, tá? É o RE 645181. Nesse município, o que aconteceu? Houve uma ação popular em que pedindo para que os veículos emplacados nessa cidade de Palhoça fossem liberados de pagar o pedágio de rodovia federal que corta os bairros do município, já que não há pista alternativa para trafegar. Tá? Aí eles afirmam que o contribuinte que existe em Palhoça não pode ser cobrado porque o tráfego intramunicipal não se encaixa na possibilidade de cobrança
de impostos interestaduais e intermunicipais previsto no 150 da Constituição. E esse caso, até a anotação que eu fiz, ele foi interrompido por um pedido de vista do Barroso. Então, ele não... a pretensão foi indeferida em primeira e segunda instância, subiu o RE e tem que ver se foi julgado, tá? RE 64581. De repente já foi, só eu não atualizei aqui o material. Beleza? Então, essa seria uma consideração. Gente, deixa eu perguntar, foi apresentado outro trabalho? Foi? Ela pediu para apresentar um pouco mais cedo, porque ela estava no ônibus, estava indo para o trabalho, aí ela apresentou. Tranquilo, pessoal. Tranquilo. Beleza. Então, Pedro, o que você chegou a falar com a galera aí? Dos princípios? Eu falei dos 5 princípios, mas eu tentei trazer um pouco mais do que está lá no texto que você me enviou, né? Até porque são tributos novos, mas eu tentei trazer exemplos. Por exemplo, quando eu falei do princípio da defesa do meio ambiente, eu falei da alíquota do IPVA, que agora pode ter uma variação em razão do impacto ao meio ambiente. Eu falei, por exemplo, da evolução do ICMS verde para o IBS, que vai ter uma repartição para os municípios em razão de critérios de preservação ambiental. Eu acho que são elementos que estão relacionados com esse princípio, né, que já era previsto lá no artigo 170 do princípio da ordem econômica, né. Eu falei também, por exemplo, que eu acho mais interessante, simplicidade. Falei de você racionalizar o sistema tributário. Então, poxa, a gente vai ter um número menor de tributos. Nós vamos ter 2 tributos aí, que o IBS e o CBS, que vão ter o mesmo fato gerador, mesma base de cálculo, em tese, alíquotas uniformes também, salvo algumas exceções. Então, isso diminui o custo de conformação tributária, né? Fui tentando trazer elementos, né? Justiça tributária, eu tentei falar um pouco de cashback, da Cesta Nacional de Alimentos. Acho que tem relação também com justiça tributária. Perfeito, perfeito. Em relação à justiça tributária, ela era considerada um valor constitucional. E com a reforma, ela virou princípio, ou seja, norma jurídica, com densidade normativa, né? Então, isso é uma coisa importante. Deixa eu falar um pouquinho, então, terminar de falar uma coisa da legalidade. A gente tem 7 minutinhos. Tá? Eu falei de legalidade estrita e fechada também. Perfeito, perfeito. Era isso que eu queria. Mas só antecipar, gente, um assunto, não sei se eu vou conseguir em 7 minutos, mas depois a gente vai ter, um momento que a gente vai tratar disso, quando falar de obrigação tributária, a gente vai tratar desse assunto. Em relação a essa questão da tipicidade aberta e fechada, ou cerrada, que o Pedro trouxe para vocês, tem uma coisa que é importante, foi falada pela Ana Vivian e pela Brenda, elas usaram uma expressão assim, porque isso não está na regra matriz de incidência deste tributo, né? Então, o que é isso e por que isso tem a ver com o princípio da legalidade? A regra matriz de incidência é uma forma de se olhar a tributação que é muito prestigiada pelos positivistas, tá? Lembra que o positivista gosta muito da questão da matemática, de utilizar fórmulas matemáticas para tentar explicar problemas no direito, né? Uma ciência pura do direito. E é uma ferramenta que realmente ajuda muito. Eu gosto muito de falar de regra matriz de incidência tributária, tá? Ferramenta que ajuda muito. Pedro, já super me ajudou aqui com essa imagem. Então, que ideia é essa, gente? A ideia é o seguinte, quando qualquer regra jurídica, pelo menos para a parte da doutrina, né, ela tem uma certa estrutura, que lembra eu falei do working com vocês, e o Humberto Ávila criticando, mas essa turma do working, do Alex e tal, sustento que a regra tem uma estrutura, que é uma hipótese e uma consequência, certo? Então, se acontecer tal coisa, consequentemente, nascerá determinada relação jurídica. Se matar, consequentemente, dever de cumprir pena de reclusão de tanto a tantos anos. Se causar dano, consequentemente, dever de obrigação de indenizar o dano. Se derrubar uma árvore ambientalmente protegida, consequentemente, dever de pagar a multa ambiental. Então, toda regra, qualquer ramo do direito, né, para esses pensadores, se estrutura
dessa forma. Existe uma hipótese que, se acontecer, na hipótese de acontecer tal coisa, e uma consequência, que é qual é a relação jurídica que surgirá a partir da prática dessa hipótese, tá? E no direito, pessoal, a gente tem o que a gente chama de hipóteses de incidência tributária, que são as situações da vida que, se acontecerem, darão ensejo à obrigação de pagar tributo. Se auferir renda, dever de pagar imposto de renda. Se for proprietário de veículo automotor, dever de pagar IPVA. Se for proprietário de imóvel em perímetro urbano, então, consequentemente, dever de pagar IPTU. Tá? São as hipóteses de incidência tributária. É só que, da forma que eu falei, está muito simples. Né? Por exemplo, se for proprietário de veículo automotor, dever de pagar IPVA. Cara, vou pagar para quem? Eu vou pagar quanto? Né? Se for proprietário, aonde? Entendeu? Então, quando a gente esmiuça essa coisa da hipótese de incidência, é bolada, cara, é estruturada, chamada regra matriz de incidência tributária. Regra matriz de incidência tributária é um esquema meio matemático, que é como o Pedro colocou aqui, em que, na hipótese, você tem necessariamente um critério material, um critério espacial, um critério temporal, e a consequência vai ter sempre um critério pessoal e um critério quantitativo. Então, vou falar, dando exemplos, fica mais fácil. Então, uma regra matriz de incidência do IPTU. Qual o critério material? É o núcleo da regra matriz, é um verbo e um complemento. Então, se for proprietário de imóvel em perímetro urbano, critério espacial no município de Niterói, critério temporal no dia 1º de janeiro, consequentemente, aí é a outra parte. Nasce uma relação jurídica obrigacional em que, critério pessoal, o proprietário, sujeito passivo, deve pagar ao sujeito ativo, que é o município do Rio de Janeiro, 1% do valor do imóvel, que é o critério quantitativo, é a base de cálculo e a alíquota. Tá? Esse foi o primeiro exemplo, a gente vai falar disso em outras aulas, tá, pessoal? Mas só para vocês entenderem aí em 2 minutinhos. Imposto de renda, se auferir renda, em qualquer lugar do mundo, entre 1º de janeiro até 31 de dezembro, então, consequentemente, dever de quem auferiu pagar para a União, critério pessoal, 27,5%, as alíquotas serão progressivas, da renda auferida. Tá? E assim, para todos os tributos, a gente consegue, para que a gente tenha uma norma tributária completa, a gente precisa dessas 5 coisas. Critério material, por exemplo, auferir renda, importar produtos, exportar produtos, ser proprietário de veículo automotor, realizar operações de circulação de mercadorias, tá legal? O critério espacial, que é o local, critério temporal, que é quando, critério pessoal, que é o sujeito ativo, que é quem vai cobrar o tributo, credor da obrigação, sujeito passivo, quem vai pagar, e o critério quantitativo, que é o quanto será pago. Então, para quem defende o princípio da tipicidade fechada, cerrada, esses critérios todos devem estar previstos em lei em sentido estrito. Então, onde é que vai pagar? Quer dizer, qual o critério temporal tem que estar na lei? Qual o critério quantitativo tem que estar na lei? Qual o critério pessoal tem que estar na lei? Tá? Para o pessoal da tipicidade aberta, esses critérios eles podem estar previstos, os parâmetros podem estar previstos na lei. Mas, eventualmente, um detalhamento pode ser feito em ato infralegal. Então, por exemplo, a contribuição no CREA, lá do Conselho Regional de Engenharia, não sei o quê, CREA, a lei estabelece os parâmetros do critério quantitativo. Mas um ato infralegal estabelece que, por exemplo, eletrotécnicos pagarão menos do que os engenheiros. Tá? E o Supremo entende hoje, pessoal, pela tipicidade aberta. Tá? Embora no passado tenha sido muita tipicidade fechada, o Supremo hoje entende que a tipicidade do direito tributário ela pode ser aberta, tem que ter os parâmetros, tá legal? Estabelecidos em lei, mas atos infralegais podem calibrar esses parâmetros. Até porque o próprio direito penal é muito mais rigoroso que o direito tributário, né, pessoal? Ali o direito penal, você tem ali penas restritivas de liberdade. No direito tributário, você tem ali uma invasão do seu patrimônio, né? O que é melhor, a liberdade ou patrimônio? Enfim, o que é mais forte? Ambas são importantes. Mas no direito penal, você tem cláusulas penais em branco.
né? Você tem ali a possibilidade de um ato infralegal dizer o que é substância entorpecente, certo? Então, poxa, se no direito penal se admite isso, né, o Supremo tem entendido que também no direito administrativo, no direito tributário, se pode admitir ali, desde que haja parâmetros na lei. Se não tiver parâmetros na lei, não pode. Eu acho que o Pedro colocou alguma coisa no chat, deixa eu abrir aqui. Aí, constitucional a flexibilização da legalidade tributária constante do artigo tal, papapá. Não viola a legalidade tributária, a lei que prescrevendo o teto possibilita ato normativo infralegal razoável com os custos da atuação estatual. Olha, RE 838-284, Dias Toffoli, tá vendo? Então, uma decisão de 2016, cara. 2016, já essa decisão de 2020. Então, a gente já tem uns 10 anos já de jurisprudência abraçando a tipicidade aberta, ok? Reginaldo, fiquei te devendo ali alguma coisa que você ia falar, que eu não... Só antes da gente terminar, o Pedro conseguiu esclarecer? Conseguiu sim, professor. Obrigado. Tá bom. Amigos, desculpe aí esse vai e volta meu, né? Mas acabou que eu acho que a aula foi muito boa, tá? O Pedro é um craque, tá, gente? É um privilégio tê-lo aqui, Pedro, e um grande amigo que ontem, 6 da tarde, liguei para ele pedindo para 5h30, 6 horas, pedindo para ele estar aqui. Ele se preparou para estar aqui, tem os afazeres dele, certo? Mas é um amigo querido e muito competente. Então, agradecer ao Pedro mais uma vez e agradecer a todos vocês. E quem for ter tributos em espécie comigo, vou beber uma água aí 5 minutinhos, daqui a pouco eu volto para tributos em espécie, tá bom? Um abraço. Tchau, professor, obrigada. Valeu. Obrigado, gente. Obrigado. Vai ser aqui mesmo? Não, eu vou abrir pelo link lá do tributos em espécie. Tá eu bom. acho que é um link um pouco diferente. Tá? Valeu, pessoal. Obrigado. Tchau, tchau.